Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ergonomia e História. Eu sou Rodrigo Cirino de Souza e hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que eu estou produzindo sobre a ergonomia e o erro humano. Se você não viu o episódio anterior, episódio 5, vai lá porque eu faço a introdução a esse tema. E hoje nós vamos falar sobre Alphonse Chapanis, vamos contar a história dele e como ele contribuiu muito para o desenvolvimento tanto da ergonomia, ele é considerado um dos pais da ergonomia, quanto para esse tema específico que é a questão da ergonomia cognitiva na análise do erro humano, principalmente dentro do contexto da aviação. Então vamos lá, porque nesse canal tudo que não for história é ergonomia e o que não for ergonomia é história. Alphonse Chapanis ingressou em 1942, quando ainda era estudante de psicologia, no laboratório da Força Aérea do Exército Norte-Americano, como o primeiro psicólogo da equipe. O trabalho que tornou Chapanis conhecido e respeitado foi quando ele desvendou o mistério dos aviões B-17 que eram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Chapanis investigou uma série de acidentes envolvendo as chamadas fortalezas voadoras, os B-17, que mesmo em perfeitas condições e conduzidas pelos mais experientes pilotos, estavam se envolvendo em acidentes que oneravam drasticamente os Estados Unidos no auge da Segunda Guerra Mundial, quando perder equipamentos e homens bem treinados era tudo que os generais da época não queriam. O fato é que naquela época, nos anos 1940, a ergonomia como disciplina científica ainda nem existia. O que Chapanis fez foi jogar luz sobre a engenharia de produtos quando ele desvendou o enigma que fazia os aviões B-17 caírem. O fato é que os aviões tinham menos tecnologia do que os carros populares de hoje em dia. E o que Chapanis fez foi descobrir que os aviões não estavam caindo por falha dos pilotos, por erro humano, como as primeiras investigações estavam concluindo, e sim por um erro induzido. Eu vou falar mais sobre essa questão de erro induzido, lapsos, equívocos, quando nós formos tratar do modelo de Reason para análise de erro humano. Isso eu vou fazer nos próximos vídeos, então fica ligado. Ao investigar os aviões, Chapanis percebeu que as alavancas de controle dos flaps e trem de pouso ficavam lado a lado e eram idênticas, o que levava os pilotos a cometerem os erros, principalmente quando o procedimento de pouso era feito em condições adversas, tanto climáticas ou mesmo com o avião danificado por ataques dos inimigos. Durante o procedimento de pouso, quando o avião já estava numa altitude crítica, o piloto levava a mão para acionar os flaps, que são aquelas aletas que tem nas asas que fazem alterar a aerodinâmica do avião. Mas ele alcançava, na verdade, a alavanca do trem de pouso, e o que ele ouvia na sequência era o mecanismo hidráulico do avião puxando o trem de pouso de volta para dentro e, dependendo da altitude que ele estava, velocidade e potência dos motores, não dava mais tempo de reverter a operação e fazer novamente o trem de pouso abrir, e o avião acabava tocando o chão de barriga, ocasionando a maior parte dos acidentes naquela época. Outro problema muito grave que Chapanis percebeu ao realizar a análise dos aviões que estavam se acidentando é que não havia uma padronização nos controles dessas aeronaves. O piloto, muito acostumado a conduzir um tipo de avião, era muito comum que ele fosse para um outro modelo durante a guerra. Então, quando ele chegava nesse segundo modelo, os controles estavam todos em posições diferentes daquela que ele já estava acostumado. Imagina isso nos veículos, se você tivesse que conduzir um carro com os pedais de freio e acelerador em posições invertidas e os demais comandos em locais onde você não está acostumado. Isso já acontece com a gente, quem nunca pegou um veículo alugado ou emprestado de um colega e ficou confuso ali com a posição da alavanca de seta, com a posição do limpador de para-brisas. O fato é que quando você está conduzindo um veículo e o problema é o farol, o limpador de para-brisa, a alavanca de seta, você pode perfeitamente encostar o carro no acostamento ou estacioná-lo para aí decifrar ali o local onde está o comando. Dentro da aviação não há tempo, normalmente não há tempo hábil para isso, não tem como você obviamente encostar o avião para ganhar tempo e margem de manobra, tudo é feito na fração de segundos. Eu lembro até hoje de um colega que pegou o carro da empresa uma vez e foi fazer um trabalho externo, e o fato é que quando ele foi dar ré para tirar o carro do local onde ele estacionou, ele não conseguiu engatar a ré.
era um Corsa, um Chevrolet Corsa na época, e ele tinha, ou tinha pelo menos até aquele momento, um botão na alavanca do câmbio que você tinha que puxar aquele botão para cima e depois levar a alavanca do câmbio para a posição de marcha ré. Como ele não conseguiu engatar ré em hipótese nenhuma, porque ele não conhecia esse truque do botão, ele teve que descer do carro e empurrar o carro para fora da vaga para conseguir fazer a manobra e voltar para a empresa. Com aviões tudo é mais difícil, sobretudo se as ações tiverem de ser tomadas sob forte tensão e carga mental elevadíssima. Imagina ter que realizar manobras críticas debaixo do fogo cruzado, com o motor a menos e colegas feridos, e não encontrar a alavanca na posição de costume. Captain! We lost cover to our... Extinguishers! Extinguishers! Shut it down, Feather Prop 2! Lost oil pressure! She's not shutting down! Is everyone okay? O que Alphonse Chapanis fez foi a prova de que a ergonomia nem sempre demanda investimentos pesados, e sim foco na demanda. Bastou incluir uma roda que se assemelhava a um pneu na alavanca do trem de pouso e um quadrado que lembrava o flap na outra alavanca. Além disso, um trabalho de engenharia de concepção passou a ser feito, buscando padronizar entre os fabricantes dos aviões a posição dos controles mais críticos. As contribuições de Alphonse Chapanis para a engenharia da ergonomia, como até então era chamada ergonomia cognitiva, não ficaram restritas à área da aviação. Na década de 1950, ele chegou a trabalhar nos laboratórios da Bell, onde desenvolveu estudos sobre erros no processo de discagem e descobriu que a distribuição das teclas no telefone da época induzia os usuários ao erro, mais uma vez aí o erro induzido. Nascia ali o teclado numérico utilizado até hoje. Bem pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, isso ajuda a divulgar o vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito isso e ative o sininho, porque assim você vai ser notificado dos próximos vídeos. Eu ainda vou fazer vídeos dentro desse grupo aqui dos erros humanos, falando sobre Chernobyl, Bhopal, Piper Alpha, que são grandes acidentes da área industrial e todos têm relação com a ergonomia e com o erro humano. Vou falar também sobre a dupla de ergonomista que deu continuidade ao trabalho do Alphonse Chapanis, o Fitz e o Jones. E vou falar também sobre a queda do voo Air France 447, aquele voo que saiu do Rio de Janeiro e estava indo para Paris e caiu no Oceano Atlântico por um problema ali que pode ser explicado sobre a ótica da ergonomia cognitiva. Então, ativa aí o sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos. Se você se interessa por ergonomia, gostaria de começar a trabalhar com isso, ou já trabalha e quer se aperfeiçoar, não deixe de conhecer o Ergomaker, o curso que foi lançado recentemente, um curso sobre ergonomia aplicada, que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar na área de ergonomia, ou vai te dar as respostas para aquelas principais dúvidas, conteúdo desde o básico até o avançado, totalmente online e que reúne 15 professores especialistas na área. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para que você acesse o site e conheça mais sobre esse curso. Não deixe de ver, vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Então era isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.